Oi pessoal, esse primeiro vídeo que eu tô gravando aqui é um vídeo de revisão sobre aquela primeira aula que a gente teve dos conceitos básicos de economia, tá? Então isso é pra gente retomar, pra gente recuperar. A ideia é que esse capítulo inicial, ele tem definições que vão ser utilizadas em toda a disciplina, então por isso que é bom a gente revisar, tá? Então, pra lembrar aqui, a gente tá utilizando o livro do Passos de Nogami, Princípios de Economia, mas vocês podem utilizar aqueles outros também que eu passei para vocês lá na bibliografia, tá? Voltando para o capítulo 1, Noções Gerais de Economia, a gente vai para as principais definições, tá? Definições, inclusive, dos fundamentos da economia. A gente já tinha visto que o principal problema que vai acabar definir a economia como uma ciência, como uma disciplina, é a escassez. O que significa escassez? Escassez significa que todos os recursos são limitados. Eles podem ser limitados numa proporção maior ou menor, mas todos os recursos são limitados. Dado que todos os recursos, e recurso pode ser tempo, pode ser dinheiro, pode ser matéria-prima, dado que todos os recursos são limitados, são escassos, a economia é a ciência que vai se debruçar, que vai analisar, que vai tentar promover teorias e abordagens para resolver questões relacionadas ao problema da escassez, tá? Quando a gente fala resolver, não é acabar com a escassez, é gerenciar os recursos de tal forma que você tenha a melhor aplicação possível dos recursos, tá? Então, a economia, a ciência da escassez, ela vai tentar analisar como as pessoas, as famílias, os consumidores, as empresas lidam com a aplicação, alocação dos recursos, tá? Então, a economia é uma ciência social, ela é uma ciência social aplicada. E por que ela é uma ciência social? Justamente pelo fato de que ela lida com o comportamento de pessoas, decisões tomadas por pessoas, pessoa física, famílias, consumidores, tá? Que vão inclusive fazer parte de empresas, fazer parte de governos. Então, é uma ciência social na medida em que ela trata do comportamento humano. O comportamento humano é uma variável fundamental que vai definir os aspectos relacionados a vários fenômenos econômicos, tá? A gente também tinha visto já a questão relacionada ao sistema econômico. O sistema econômico é aquele conjunto de instituições que vão fazer parte de um sistema relacionado às atividades econômicas. A gente já tinha visto isso também, tá? E ele pode ter várias formas de articulação, várias formas de organização. Então, a gente viu que fazem parte do sistema econômico os agentes econômicos, as famílias, as empresas, os governos, e eles interagindo vão definir a dinâmica econômica. A economia positiva e normativa é uma outra variável que a gente já tinha visto. A gente tinha analisado, lá na primeira aula, que, em essência, quando a gente fala de economia, a gente tem abordagens que são abordagens teóricas, que vão tentar interpretar vários fatos ou fenômenos econômicos, e elas podem ter basicamente duas características. A gente chama de economia positiva aquela que descreve os fenômenos, os fatos econômicos da forma como eles são. A economia normativa é aquela que vai tentar apresentar argumentos e elementos e como a economia deveria funcionar. Quais seriam as melhores formas de você aplicar os recursos, as melhores medidas, as melhores políticas e assim por diante. Então, a economia positiva ela tem uma característica de descrever os fatos como eles são, enquanto a economia normativa ela tem uma característica mais prescritiva, de prescrever, de recomendar. E daí que vem o termo normativa, tá? Normas no sentido de seguir instruções, seguir recomendações e por aí vai. A gente também tinha visto que uma das variáveis básicas que define a economia é o fato de que as necessidades humanas são ilimitadas. A gente tinha até discutido que algumas necessidades elas são estritamente psicológicas, outras são fisiológicas. Então, a característica básica que vai fazer com que a economia tenha que analisar os problemas da escassez, os problemas decorrentes da escassez, decorre de uma combinação entre o fato de que os recursos são escassos e as necessidades humanas são ilimitadas. Ilimitadas em que sentido? Você supre uma determinada necessidade, surgem outras necessidades, que podem ser fisiológicas, podem ser psicológicas, podem ser sociais. Então, a gente parte do princípio de que a economia vai tentar analisar aqueles problemas relacionados às necessidades humanas que podem ser atendidas pela via econômica, tá?
Por exemplo, com bens e serviços, porque existem necessidades humanas que estão muito além do alcance da economia, tá? Então, esses bens e serviços que podem suprir necessidades humanas, eles podem ser classificados de várias formas. A gente já tinha visto isso. Eles podem ser bens livres ou bens econômicos. O que são bens livres? São aqueles bens que não precisam de trabalho ou esforço humano para que você obtenha. Por exemplo, respirar o ar. Para você respirar, você não precisa ter esforço econômico relacionado a isso, tá? Além disso, a gente tem os bens econômicos, que são todos aqueles que precisam que se aplique algum tipo de trabalho, que se processe, que tem um processo industrial, um processo de agregar valor de alguma forma para que você tenha um serviço, um bem ou serviço que vai estar sendo disponibilizado no mercado, tá? Então, enquanto os bens livres, a gente disse que eles têm preço zero, os bens econômicos têm um preço que é maior do que zero, tá? Eles podem ser materiais ou imateriais. Materiais são aqueles bens tangíveis, os imateriais são intangíveis. A gente já tinha visto isso também. Então, principalmente na categoria dos imateriais, a gente tem os serviços, né? Os materiais, todos aqueles outros que são mais palpáveis e que atendem diversas necessidades humanas. A gente também viu a distinção entre bens de consumo e bens de capital. Bens de consumo são aqueles basicamente produzidos e disponibilizados para o consumidor, mas não apenas, tá? Ou os bens de capital, que são aqueles destinados a produzir outros bens. A gente tem bens finais ou bens intermediários. Bens finais são aqueles que estão prontos para o consumo, e os bens intermediários são aqueles que fazem parte de um processo produtivo e por isso eles são considerados intermediários. Eles não são consumidos em si, eles fazem parte de um processo produtivo que vai incorporá-los para produzir outros bens. E a gente tem os bens públicos ou privados. Públicos, aqueles que estão em poder das esferas governamentais, por exemplo, municipal, estadual, federal, tá? Ou os bens privados. Bens privados são aqueles possuídos por aqueles que estão em posse de agentes que são famílias. A gente já viu aquelas variáveis relacionadas aos agentes econômicos. São bens de propriedade privada, tá? A gente também já tinha visto que os recursos produtivos são de diferentes tipos e cada recurso produtivo conta com uma remuneração específica. A gente viu que os recursos produtivos podem ser terra, trabalho, capital, capacidade empresarial. Eu não lembro se eu tinha mencionado tecnologia, tá? Mas existem umas abordagens mais recentes que vão estar trabalhando com a tecnologia como um fator produtivo. Por que é importante ter essa classificação? Eu tinha mencionado que muitas estatísticas são geradas com base nesse tipo de classificação dos recursos produtivos. Terra. Então, existem várias estatísticas que estão relacionadas a esse recurso produtivo. Eu tinha mencionado que terra não é só terra no conceito literal do termo. São os recursos naturais em geral, tá? E aí, cada um desses recursos produtivos, eles vão ter uma contrapartida de remuneração específica para cada um deles. Então, a gente tem terra que vai ser remunerada com aluguel, trabalho que vai ser remunerado com salário, capital que vai ser remunerado com juros, capacidade empresarial que vai ser remunerada com lucro e a tecnologia que vai ser remunerada com royalties, tá? Agentes econômicos a gente já tinha visto que são as famílias, as firmas, que é a nomenclatura que a gente utiliza em economia. A gente fala de firma, não fala de empresa, mas basicamente é a mesma coisa, tá? E governo. Governo, de novo, esfera municipal, estadual e federal. A gente também tinha visto que uma das definições, um dos conceitos básicos que a gente tem em economia é o conceito de mercado. O que é mercado? Mercado é um lugar que pode ser físico ou não, tá? Pensa, por exemplo, no mercado de ações, que vai promover a interação entre a oferta e a demanda, tá? Ou seja, você vai ter, por um lado, vendedores que vão estar disponibilizando produtos ou serviços e, por outro lado, você vai ter os consumidores, que são os compradores desses bens ou serviços. O confronto, e confronto não numa conotação pejorativa, tá? O fato de você ter duas instâncias se encontrando, oferta e demanda, é o que vai caracterizar o mercado. A gente também tinha visto as estruturas de mercado, que eu tinha mencionado, e a gente vai ver em capítulo específico. O que são essas estruturas de mercado? Basicamente, é a forma pela qual as empresas concorrem em determinados mercados.
Então a gente tem monopólio, que é uma única empresa atuando no mercado, a gente tem concorrência perfeita, perfeita no sentido teórico, né? Você tem várias empresas que estão competindo entre si, a gente tem oligopólio, então são aquelas estruturas que a gente vai ver mais pra frente. Outro conceito importante que a gente já tinha visto era o conceito de preço, que para a economia não interessa o preço solto, um preço qualquer. A gente sempre analisa na perspectiva econômica como sendo relevantes os preços relativos, o preço de um bem em relação ao outro. Quanto que eu tenho que abrir mão de uma determinada quantidade de um bem A para ter uma quantidade maior de um bem B, essa definição que a gente tinha visto. E esse conceito de abrir mão, que a gente vai ver mais para frente, é o conceito de custo de oportunidade, que é importante que a gente tenha em mente lá na frente, é uma variável relevante para que a gente entenda vários fenômenos econômicos. Então, nesse momento, quando a gente fala de preços, é importante que a gente saiba dos preços relativos, o preço de um bem em relação ao outro. É um pouco mais complexo do que isso, mas nesse momento, basta que a gente trabalhe com o exemplo de taxa de câmbio, tá? A expressão de um bem em relação ao outro, bem no caso moeda, mas isso a gente vai ver mais pra frente. Além disso, a gente trabalha também com definições do que são variáveis. Então, assim, é redundante, mas variável é aquilo que varia. E a gente tem em economia variáveis que podem ser fluxo ou estoque. O que é uma variável fluxo? É uma variável que se dá ao longo do tempo, que a gente mensura ao longo do tempo. Por exemplo, o salário é mensal, tá? Então a renda é uma variável fluxo, porque é um tipo de remuneração que você recebe periodicamente e você mede em função desse período. E a gente tem também variáveis estoque, que você faz mensurações pontuais ao longo do tempo, tá? Aí, assim, por analogia, uma variável fluxo seria a renda e uma variável estoque seria a riqueza, o patrimônio que a pessoa tem. Patrimônio, quantos apartamentos, quantos carros você tem naquele momento, tá? Então, é importante trabalhar com essas duas perspectivas. Então, esse capítulo é isso. Agora vamos passar para o capítulo 2.